Fala pessoal, como é que vocês estão? Rafael Hartmann aqui. Então pessoal, Jorge Jesus disse contrato, o Benfica rescindiu o contrato com o Jorge Jesus, Cuca deixou o Atlético Mineiro e claro, o Flamengo possivelmente já fechou o contrato com o Paulo Souza. E cara, isso tá uma novela muito grande. Então, o Flamengo tá revoltado com o Jorge Jesus, né? Dá pra entender. O Flamengo tentou, vou começar em partes, falar antes do Flamengo, depois do Jorge Jesus, depois da situação do Atlético Mineiro. O Flamengo tá para anunciar Paulo Souza, técnico da seleção polonesa, possivelmente já é esse técnico, e eu não vejo, podemos dizer assim, um bom nome para o Flamengo. Por quê? O Paulo Souza não teve grandes equipes para comandar. Ele não treinou grandes equipes. Eu acho que ontem ou sexta-feira eu fiz um vídeo falando do Paulo Souza e falando da carreira dele, que ele treinou o Maccabi Tel Aviv, treinou o Basel, ou seja, ele não teve grandes equipes. Como jogador ele foi muito bom. Ele foi um volante legal, tanto que defendeu a seleção portuguesa na Copa de 2002, nas Euros de 96 e 2000 e ganhou duas Champions, uma com a Juventus e na temporada seguinte com o Borussia Dortmund em cima da própria Juventus. Então, o cara como jogador, ok, mas como treinador é outra coisa. Como eu falei, ele não tem grandes trabalhos, vai ser basicamente uma aposta que o Flamengo está fazendo como fez com o Jorge Jesus. Que o Jorge Jesus vinha do futebol árabe e deu totalmente certo, mas ele já vinha de trabalhos muito bons. No Benfica e no Sporting. No Benfica, inclusive, foi vice-campeão de Liga Europa e no Sporting fez um trabalho ok. Não ganhou, mas foi ok. O Atlético Mineiro, agora falando do Galo, depois eu falo da situação do Jorge Jesus, o Cuca pediu para sair. Alegou problemas particulares, problemas familiares e o Cuca deixou hoje o comando do Atlético Mineiro. E cara, eu achei uma sacanagem que o Cuca fez. Porque ele já deu essa desculpa em trabalhos anteriores. No Palmeiras foi assim, tanto que ele voltou depois de 2017 para substituir ninguém que o Eduardo Batista. Ele ganhou o Brasileiro com o Palmeiras, deixou o Palmeiras para discutir problemas particulares e voltou depois. Ou seja, o Cuca está abandonando o barco. Tanto que hoje eu chamo o Cuca Sampaoli 2.0. Ele é o Sampaoli 2.0, porque ele fez a mesma coisa com o Santos, veio para o Atlético Mineiro, ganhou no Atlético Mineiro e está fazendo isso de novo. O Cuca, eu acho que não é um cara para um trabalho eu querer ficar, não. Porque se ele quisesse ficar, ele teria ficado em 2014. Eu não duvido que ele ganharia a Copa do Brasil aquele ano, mas ele deixou o time no final de 2013, depois de ter ganho a Libertadores. Deixou logo depois o Mundial. E fez isso de novo. Isso pode dar um desequilíbrio muito grande ao time do Atlético. Eu falo que o Cuca foi covarde nesse sentido, muito covarde, porque o elenco, a diretoria, o elenco contava com ele e ele não cumpriu com o que havia prometido. Falou problemas particulares, mas eu acredito que a desculpa é balela. Eu acho que é balela porque ele já fez isso. Ele já fez isso em outros times, não dá para acreditar que é só problemas particulares. Não consigo acreditar nisso. Ele fez isso no Palmeiras, fez isso no Santos, fez isso em outros times, não dá para acreditar que é só problema particular, não. Eu não acredito. E a situação do Jorge Jesus, que agora que ele pode vir para o Atlético Mineiro, sim. O Jorge Jesus hoje rescindiu o contrato com o Benfica, para falar a verdade, né, rescindiu com ele, porque ontem teve uma treta entre o Jorge Jesus e o time, e hoje ele já está livre no mercado. O Flamengo está totalmente revoltado com o Jorge Jesus, e com razão, eles queriam fechar com o Jorge Jesus de uma vez, o Benfica atrasou, segurou, e o Flamengo agora já está palavrado com o Paulo Souza. Ou seja, o Jorge Jesus, por um tempo, vai ficar sem treinar. A não ser que ele treine o Atlético Mineiro, que eu não acho difícil, porque o representante dele aqui no Brasil, se não me engano, é empresário do Diego Souza. Ou seja, o cara possivelmente vai conseguir colocar o Jorge Jesus no Atlético Mineiro. E eu não acho isso difícil acontecer. Porque apesar do Jorge Jesus ter falado que só treinaria o Flamengo no Brasil, vamos levar em comparação, o Douglas Costa disse que só jogaria no Grêmio aqui no Brasil. E ele está perto de fechar com o São Paulo, pode ir para o Palmeiras, para o Atlético Mineiro, ou seja, o Douglas Costa não vai cumprir com o que falou, que jogaria só no Grêmio, e ele não vai querer jogar a Série B. Então, esse é um ponto. Então, cuidado com o que você fala. Porque você fala que só vai treinar um time ou só vai jogar em um time, não é verdade, é mentira. O Jorge Jesus não vai só treinar o Flamengo. Eu duvido que ele só treine o Flamengo aqui no Brasil. O Flamengo já está palavrado com o Paulo Souza. As chances dele ir para o Atlético Mineiro são boas? Sim, são muito altas. Mas ele também pode cumprir com o que ele disse. Isso não é impeditivo. Eu falei que tem jogadores que não cumprem, mas vai que ele cumpra
e só queira treinar o Flamengo. Então isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Mas também pode acontecer dele ir pro Galo. As chances dele são boas, sim? São boas. O Flamengo, a diretoria está revoltada, desistiu dele, tanto que quando anunciou a saída, o Flamengo não quis nem saber. Não foi nem falar com ele. Então, a gente vê um certo decepção da diretoria do Flamengo. E decepção da diretoria do Galo pelo Cuca ter abandonado o barco de novo. Agora, teremos que ver. Jorge Jesus no Galo vai fazer esse time jogar pra caramba. Eu não duvido que o Atlético Mineiro seja bicampeão da Libertadores ano que vem. Não duvido. Se for Jorge Jesus o treinador, as chances deles ganharem o segundo título de Libertadores são muito altas. Mas muito altas mesmo. Muito altas. E aqui vai mostrar um domínio português, né? Porque Abel Ferreira, Palmeiras, possivelmente Paulo Souza no Flamengo e possivelmente Jorge Jesus no Atlético Mineiro. O time do Galo tem um time muito bom. Eu falo que um time até melhor que do Flamengo 2019. Eu acho que não melhor, mas eu acho que dá para comparar posição com posição daquela época. Dá um jogo muito bom e vai ser muito bom ver caso o Jorge Jesus venha para o Brasil treinar o Atlético Mineiro. As chances são altas, mas também ele pode cumprir de falar que não vê. Eu vou fazer uma menção aqui a um outro caso, né? Fora desse assunto, que é a saída do Vanderlei Luxemburgo do Cruzeiro. O Vanderlei foi anunciado hoje sua saída, a nova direção anunciou, o Ronaldo falou que ele não fica. E dizem que o nome mais forte é o retorno do Mano Menezes. Aí, desculpe, aí é você trocar roupa suja para mal lavada. Ou trocar 6 por meia dúzia, podemos dizer assim, melhor assim. Porque do que vai mudar? Vanderlei e Mano Menezes é tudo da mesma escola, tudo da mesma estilo de jogo. Trocar 6 por meia dúzia aí não dá, né, Ronaldo? Vamos fazer uma coisa melhorzinha aí para ver se o Cruzeiro vai conseguir subir. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like no vídeo, compartilhe o vídeo no grupo do Facebook, Telegram e WhatsApp, compartilhe no Twitter e no Instagram, me siga nas redes sociais, @Farratio, Twitter Farratio, Instagram Farratio, Facebook, e acompanhe o programa Fair Play quando voltar, todas as sextas, 21 horas, na rádio Cepa. Então, para continuar falando um pouco desse assunto, temos que ver o seguinte, o Jorge Jesus sim, pode dar certo no Galo, mas também pode dar errado caso venha. O Cuca saiu que eu achei uma sacanagem, o Paulo Souza é uma aposta, então discutem vocês aí, torcedores do Flamengo e do Atlético, o que vocês acharam dessas contratações, porque eu achei sacanagem o Cuca, ele ter saído, abandonando o barco de novo, eu não faria isso, ficaria, porque eu não tenho dúvida que ele ganharia. Paulo Souza uma aposta, mas eu acho muito arriscado, e Jorge Jesus no Galo, só bom para o Atlético Mineiro. Até mais, pessoal, fique com Deus, até amanhã.